Sejam bem-vindos ao canal Espirais de Luz. Hoje eu tô muito feliz, porque hoje eu vou falar sobre um assunto que eu me sinto tal como quanto. Exatamente. O Espirais, ele vai girando, e a gente acaba entrando numa questão de interseção que às vezes nós mesmos precisamos, que às vezes nós mesmos estamos assim, sedentos, com fome, né? Daquele tipo de informação ou até mesmo esclarecimento. Mas hoje a gente vai ter um tema que deixa todos nós muito sensíveis, vulnerável. Você já se sentiu assim? Eu acho que eu me sinto assim o tempo todo, todos os dias. Vamos entender essa história? Vamos começar. Olha, eu vou começar falando o seguinte. Eu vou ler um texto que eu recebi de uma pessoa que eu conheço, e essa pessoa falou, acho que muita coisa que a gente mesmo se questiona. Então vamos entender. É uma historinha. E um beijo para Rosa Oliveira, que sempre me ensinou a contar histórias. Vamos lá. O medo aflorou. O imobilismo gerado pela frustração. Será que a saída? Cursos e minicursos na internet que prometem a solução milagrosa, propostas que não são respondidas, vagas com centenas de concorrentes. O que falta? Como estudar e aprender alguma coisa nova sem uma direção? Como estar tranquilo para colocar tempo em tema ou assunto que muda a todo momento? Onde eu vou chegar? Como não sentir medo? Eu devo tentar ser quem eu não sou? Qual a profundidade da reforma interior que eu tenho que realizar para conquistar resultados que eu entendo que eu preciso dentro da minha visão limitada e materialista? Qual a energia ou falta dela que está bloqueando o meu caminho? Isso é uma pergunta que todo mundo faz o tempo todo. Qual o estado vibratório que eu tenho que conseguir construir? Quão positivo eu preciso ser ou quão negativo eu tenho que deixar de ser para que a minha comunicação com o universo reflita quem eu sou e ele me responda? Com tantas perguntas, eu sinto que sou uma criança ainda na jornada da evolução. Às vezes, vem à minha mente que não pensar, não aprender, não procurar respostas seria melhor, porque eu simplesmente viveria. Em Tiago, capítulo 3, de versículo 1 a 12, fala assim: meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois, como sabem, nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor, pois todos tropeçamos de muitas maneiras. Às vezes, penso que parar para olhar para dentro, procurar entender os meus medos, as minhas angústias, as minhas mazelas, serve para criar uma moleta paralisante, ao invés de servir para me impulsionar pelo esclarecimento. Eu estou começando a pensar que a resposta é a não resposta. E no final, continuar. Não tem outra opção. Desabafo consciente que retrata a parte do inconsciente de uma pessoa vivente, de um ser encarnado, médium ou não. Por mais que ele tenha suas próprias razões para acreditar no plano da próxima dimensão, a pauta de hoje é feita pela reflexão de como viver, causada por esse texto. E como disse, sendo médium ou não, nos dias atuais que são tão imediatistas e recheados de infinitas opções e informações a ser desenvolvidas, é difícil. É difícil não se questionar. Olha, a visão espírita fala que viver os dias de hoje significa o quê? Aproveitar cada momento para a própria evolução espiritual, enfrentando os desafios como oportunidades de aprendizado e praticando bem ativamente. Essa frase é um contexto lindo, mas essa afirmação, ela tem beleza, mas ela só é compreendida e consegue ser colocada em prática pelos espíritos que, pelo próprio mérito, já conseguiram entender o seu significado. Ou por aqueles que, através do próprio aprendizado dolorido, perceberam que ser humilde resolve. Enquanto que insistir em teimosia apenas prolonga a dor e nada será resolvido. É aquela coisa de dar murro em ponta de faca. Ó,
A gente está num mundo cada vez mais acelerado. A doutrina espírita, ela oferece ferramentas para focar naquilo que realmente importa. Então, tem duas coisas que, se você focar nelas, vão facilitar a vida de vocês. Uma delas é a reforma íntima. A outra é a caridade. São duas coisas que andam juntas. Se você pratica caridade, automaticamente você começa a praticar a reforma íntima, porque a caridade gera em você sentimentos que são reformuladores. Eles vão mudar a maneira de você pensar. Olha que interessante. Mas, e se essa pessoa está fazendo esses questionamentos, né, pelo fato de ter absorvido tantos conhecimentos também, que a visão de si mesmo se torna autocrítica. E aí isso gera um conflito a tal ponto que ele mesmo sinta essa sensação de vazio, como se não estivesse dando um passo à frente em seu progresso. Olha, nós somos humanos. Muitas vezes, por tanto aprender, assimilar, explicar, entender e tentar aplicar quase tudo, a gente acaba, de modo inconsciente, imaginando que a gente é inatingível, sabe? E aí, nós não somos, claro, não somos reativos a nada, a gente pensa isso, mas é o contrário disso. Sabe por quê? Justamente porque somos como todo mundo. Nós iremos passar pelo cotidiano e muitas vezes é apenas um desânimo momentâneo gerado pelo próprio espírito, por influências que o cercam, atraídas por essa baixa energética, né, que a gente mesmo gera por qualquer desesperinho de segundos, ao projetar medo na própria mente. A gente pensa em uma possibilidade de não conseguir cumprir todas as obrigações da nossa própria vida. A gente começa a ficar preocupado assim, meu Deus, será que eu vou dar conta de fazer isso? Será que eu vou dar conta de pagar as minhas contas? Será que eu vou dar conta de sustentar minha família? Será que eu vou dar conta de ter psicológico para toda a minha família e todos os meus amigos? O primeiro passo que a gente tem que fazer é aceitar as dificuldades, mas não com dificultação. É como uma oportunidade de crescimento. Se você vê a dificuldade como oportunidade de crescimento, aquela dificuldade se torna um obstáculo que você tem o direito de vencer ou não, de acertar ou errar. Então, você entendendo o que o Espiritismo ensina, os desafios da vida não são castigos. São consequências de ações passadas e oportunidades de aprendizado. Então, a separação das dificuldades leva ao aprimoramento das emoções e do caráter, porque, tendo consciência de que isso daí não é ruim, é só um aprendizado, diminui muito aquilo que se absorve do problema. E você começa a olhar como mais uma coisa a ser resolvida e não como uma coisa que é catastrófica. Então, quando absorver isso, é saber guardar o que se pensou. E começar a desconstruir parte por parte dos próprios questionamentos, com o próprio conhecimento, deixando bem claro para si mesmo que suas indagações tiveram como ponto de partida o medo. Lembrar que o sentimento do medo que está ali, ele é o maior prejudicador de você. E como já sabemos, é o maior gerador de improdutividade de todos os tipos para nossas vidas. O medo, ele é improdutivo, gente. Ele não deixa você dar o próximo passo. Então nós temos que combater sempre o medo dentro de nós. É como dar um tapa na própria cara e se distrair com a dormência que fica na bochecha, que ela vai se desfazendo aos poucos. Mas aí quando você acorda, que você se dá conta, esqueceu que em algum momento pensou tantas coisas que poderiam parar a construção do seu projeto de vida, que tem por objetivo renovar o homem interior constantemente, e aí não percebeu, porque é um espírito encarnado, ainda está em constante transformação. Portanto, não se cobrar muito não funciona. Achar que tudo vai se resolver de uma maneira rápida também não funciona. É tudo em seu tempo correto, no momento correto e com o que você tem de bagagem. Temos que viver o presente com sabedoria. É preciso aproveitar o hoje, estendendo a mão ao próximo. Estender a mão ao próximo gera em você somente um sentimento que a pessoa só sente se ela estender a mão.
Se a pessoa fala que sabe o que é caridade, mas nunca estendeu a mão ao próximo, nunca fez sempre uma caridade torta. O que é uma caridade torta? Ah, eu dei dinheiro para não sei quem, ele fez isso. Eu ajudo não sei quem de ficar não sei quem, eu ajudo não sei o quê, não sei o quê. Mas em casa mesmo não tem paciência de ouvir ninguém, passa por alguém na rua que está passando fome e finge que não viu. Enfim, caridade é o ato da interdependência e não o ato da independência do contato. E é preciso aproveitar o hoje. Aí é que tá. A gente não deve sofrer pelo passado ou por futuros incertos. A gente não fica remoendo o que já passou e nem remoendo aquilo que não ainda aconteceu. A gente tem que focar na construção do dia melhor a cada instante. E para isso tem que ser o agora. Mesmo realizando tudo isso, não pense você que estará livre daqueles que querem parar a mão caridosa ou a mente que expande com conhecimento. É justamente por isso que você chama a atenção daqueles que acreditam que devem combater a evolução e são materialistas, em essência, mesmo que estejam na dimensão dos encarnados. Nós sabemos que somente a oração e a meditação são ferramentas essenciais para fortalecer a sintonia com o plano superior. Elas ajudam a afastar influências negativas, cultivam a paz interior. Esse é o motivo de mantermos insistentemente a nossa vontade de se conectar com o Criador, gente. Falar com a energia suprema é desabafar com o universo. Isso faz com que ele conspire a seu favor. Gera ao redor de você um campo de proteção contra futuras influências negativas. Prece, meditação. Outra maneira é praticar a caridade de forma integral. O fazer o bem vai além de simples doações materiais. A caridade na visão espírita é uma prática que se manifesta por meio da empatia, do perdão, do acolhimento, do serviço ao próximo, sem esperar nada em troca. Para nos adaptarmos com o conhecimento espírita no dia a dia agitado, essa loucura louca que a gente vive, algumas ações e práticas vão contribuir de forma substancial. Cultivar a gratidão, gratidão é essencial por tudo o que se tem e também pelas oportunidades de aprendizado. Então, você agradece o bem que você tem e o mal que você tem. Por quê? Isso foca, perdão, isso foca a sua mente nessa compreensão de erro e acerto, numa palavra muito importante chamada abundância. E aí você começa a não ter falta, ou seja, não faz mal algum acordar e ao se deparar com seu rosto no espelho, soltar um grande obrigado seguido de um sorriso, porque você acordou no outro dia e está vivo ainda no plano físico com oportunidades para mudar. Prestar serviço ao próximo é fazer-se útil aos semelhantes, utilizando os próprios talentos e o tempo em benefício de quem precisa. Consequentemente, a obrigação de ser útil aumenta à medida que o espírito evolui. A gente sente vontade de ajudar, de abraçar o mundo, de salvar o mundo. Transformar em hábito o ato da meditação e da oração diária, reservar um tempo, mesmo que pequeno, para o silêncio interior, olha que interessante, é a elevação do pensamento a Deus. Faz toda a diferença para manter o equilíbrio emocional em todas as situações imediatistas do dia a dia. Como espíritas, deve-se acrescentar o estudo da doutrina, o ato de ler, estudar as obras básicas do espiritismo para compreender seus princípios e aplicá-los na vida cotidiana. Isso faz com que nossos conceitos se fixem cada vez mais em nossas essências, prevalecendo mais o caráter que evolui do que aquele que cultiva a insegurança. É nossa responsabilidade cuidar do corpo e da mente. Conhecimento nos faz entender que o corpo físico é o instrumento do espírito para a evolução e por isso deve ser cuidado com saúde. Sem ferramenta, sem oportunidade. Essas atitudes irão fazer com que esses questionamentos comecem a ficar sem sentido. É que a gente está questionando demais. Por quê? Porque leva a gente lá para João capítulo 8, versículo 32. E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Os liberta de tudo, da dor, do questionamento, da insegurança, da dúvida. A sociedade
vive freneticamente dentro de padrões que são constantemente atualizados. Então, à medida que o funil da sociabilização filtra mais e mais das mazelas coletivas, diante dos desafios sociais e morais do mundo moderno, o espírita é chamado a ser um agente de transformação seguindo o exemplo de Jesus. Eu acho isso bárbaro. Por quê? Pequenas atitudes fazem grandes diferenças. Mesmo que desconsideradas pela maioria, elas se tornam exemplos únicos a serem seguidos. Acolher fraternalmente aqueles que sofrem, oferecendo consolo e amparo espiritual, principalmente nas casas espíritas, se torna um diferencial. Materializar o amor em ações concretas, como a caridade, ajudar a elevar a felicidade geral da humanidade, proporcionando a contaminação da psicosfera do globo com positividade. Por meio do exemplo e da reforma íntima, nossas atitudes e escolhas irão contribuir para o progresso moral da coletividade. E, claro, a mais importante, ajudar a combater a ignorância e a combater as influências negativas através da educação, do autoconhecimento, sendo aplicados como obrigação nossa, que já detemos o conhecimento necessário para ser repassado. Jesus, ele nos propôs isso. Não vos atormenteis pelo dia de amanhã. A cada dia já basta o seu afã. Olha que lindo. Então nos vale sofrer pelo amanhã se não viver bem o dia de hoje? Claro que não. Sabedores de que o pensamento, aí está o segredo para todos esses questionamentos. O nosso pensamento é o maior instrumento de construção do futuro. O dia de hoje deve ser usado para plasmarmos o dia de amanhã, projetarmos ações positivas e plasmar o futuro. Plasmar, criar, mentalizar, porque ali vai somatizar. Então, o mais importante é que aprendamos a ser calmos, observadores nos momentos de desânimo nosso. É um trabalho que leva tempo, exige o nosso esforço pela nossa vontade e pelo nosso autoconhecimento. E dessa forma nós iremos identificar as áreas mais sensíveis da nossa personalidade, controlando tanto o nosso medo repentino, que pode nos desviar do caminho evolutivo, pode nos enlouquecer, quanto nossa reatividade, que nos faz explodir ou entrar em estado de estagnação por medo ou de estado de agitação excessiva. Então, quando acreditamos somente porque é assim, nos momentos de mais dificuldade questionamos nossa fé e notamos como é fraca. Quando entendemos como as coisas são, nós acreditamos pelo conhecimento adquirido e pelo uso da razão. Quanto mais nos questionarmos, mais esses aprendizados se validarão na nossa jornada. Porque a gente vai encontrar o conhecimento pelo questionamento. E aí, essa fé se solidificará. Então, o que nos faz até ter medo é um sinal de que estamos utilizando a fé raciocinada. Não tem problema algum estar vulnerável. Vulnerabilidade significa capacidade de raciocinar. É sobre isso. E tá tudo certo. Gente, muito obrigado. Eu acho que se eu falar mais eu vou confundir a cabeça de vocês, mas o que eu tentei trazer aqui são as soluções, além daquelas soluções que já existem, que são palavras bonitas, como muitas pessoas falam. Dizer palavra bonita é bom, mas em vez de você vai lá dizer essa palavra bonita, pega essa palavra bonita e compreende ela. Antes de falar é fácil, fazer é difícil. Leia várias vezes essa frase que foi te dita, ou ouça ela várias vezes na sua cabeça e analise qual a profundidade dessa frase e qual a importância que ela pode trazer para você mudar a sua vida ou seu comportamento e te melhorar a cada dia que passa. Porque vulnerável, meu amigo, você está desde o dia que você chegou no corpo e você era um bebê.
Acho que não preciso falar mais, não. Corre lá no canal Espirais de Luz no YouTube, se inscreva, ative o sininho, deixe seu comentário, deixe sugestão de palestra. E o mesmo você faz também na nossa página no Facebook, Espirais de Luz. Gente, muito obrigado pela paciência de sempre. Até a próxima. Beijos de luz.